Não há outra possibilidade de se libertar o território nacional a não ser pela catástrofe. O homem de branco me deu um sonho e mandou dizer para vocês: não condenem Bolsonaro. Não condenem Bolsonaro. Não cometam isso, não faça isso. Isso é um aviso do homem de branco. Se assim vocês fizerem, um grande apocalipse sem volta vai cair sobre a vida de vocês. Um dia depois da condenação de Jair Bolsonaro, autoridades do governo Donald Trump nos Estados Unidos continuam fazendo pressão com ameaças de novas medidas contra o Brasil. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro disse que vem artilharia pesada por aí, se referindo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à possibilidade de novas tarifas impostas ao Brasil. E Deus dá um ultimato e diz: se condenarem, não vai ter como mais voltar atrás. Que vocês irão ver, a partir do dia da condenação, no máximo 7 dias depois, o que eu, Senhor, coloquei no coração de Donald Trump, presidente da maior potência armada e econômica do mundo. Vocês nunca viram, o mundo nunca viu o que eu coloquei no coração daquele homem. O Brasil vai tremer, as 4 colunas que seguram os poderes irão virar pó. O que está vindo aí, que está escondido, que vocês não sabem, a fúria de um Deus vivo vai descer sobre o território nacional brasileiro. Se condenarem, o apocalipse vem, e não há nenhuma autoridade mundialmente que possa, contra o dedo mindinho, que eu, Senhor, não é Donald Trump, eu, Senhor, vou derramar sobre o território nacional brasileiro. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos, e nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo, tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante, então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão, e também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. Nós estamos um dia antes da véspera do julgamento do maior líder da direita já existente no Brasil. O maior líder da direita já existente no Brasil, que é Jair Messias Bolsonaro. E o que eu vou dizer aqui agora é mais ou menos assim, sem arrudeio. Não há outra possibilidade de se libertar o território nacional a não ser pela catástrofe, a não ser pela bravura, a não ser pela parte de ataque mesmo dos Estados Unidos da América sobre o Brasil. Não há. Sem ninguém dizer, ai, ou tá doendo, não há. Não há negócio de Congresso, Senado, deixa aí, vão voltar, vão ter o prazer de condenar, vão ter o prazer de prender com 30, 60, 90 dias, vota anistia e aí solta. Deus olha para a terra e Deus disse assim, porventura a luz pode fazer acordo com as trevas? Esses 2 dias me conturbou muito algo. Eu tentei ver e não consegui. Então, eu vi e tive um sonho, e o sonho foi esse. Foi um alerta. Um alerta. E eu no sonho dizia, eu vou ter que dar esse alerta a eles? Aí o senhor vai. E você está aqui como um homem espiritual. E agora, quem dá o alerta não é o Donald Trump. Quem dá o alerta sou eu, o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje o homem de branco me deu um sonho. O homem de branco me deu um sonho. O homem de branco me deu um sonho e mandou dizer para vocês. E o sonho foi esse.
não condenem Bolsonaro. Não condenem Bolsonaro. Não cometam isto, não faça isso. Isso é um aviso do homem de branco. Se assim vocês fizerem, um grande apocalipse sem volta vai cair sobre a vida de vocês. Então eu peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não façam isso. Não façam. Eu sou crente, lavado e remido do sangue do Cordeiro, sou dotado em sonhos, não quero ver mal de ninguém. Mas Deus disse, nem eu, Reginaldo, voltarei atrás sobre a grande fúria que cairão sobre todos eles. E aí, a fileira dominó que você viu há 1 ano e 8 meses atrás, vai acontecer um por um, sem volta e sem misericórdia. E diga que a lei Magnitsky, essa lei chamada Magnitsky, essa lei não é nada. Essa lei é uma piaba no Oceano Atlântico do tamanho de um grande peixe, maior do que 100 navios de guerras, que vai vir sobre vocês. Sobre vocês. Então eu peço, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o bom senso venha prevalecer. Em nome de Jesus. Eu peço que o bom senso venha prevalecer. Que a paz venha prevalecer no Brasil, por ordem de Deus. E Deus dá um ultimato e diz, se condenarem, não vai ter como mais voltar atrás. E a lei Magnitsky, ela é tão pequena e tão sem sentido que vocês irão ver, a partir do dia da condenação, no máximo 7 dias depois, o que eu, Senhor, coloquei no coração de Donald Trump, presidente da maior potência armada e econômica do mundo. Vocês nunca viram, o mundo nunca viu o que eu coloquei no coração daquele homem. O Brasil vai tremer, as 4 colunas que seguram os poderes, tanto legislativo, como executivo, como judiciário. O executivo, o legislativo, o judiciário irão virar pó para recomeçar novamente com a nova constituinte. Eu estou falando com as autoridades que vão precisar ouvir isso aqui. Os que podem condená-lo têm que ouvir o recado de Deus. Tem que ouvir o recado de Deus. Escute bem o que Deus me disse através do último sonho que ele me deu. Porque ele disse, você vai voltar a sonhar de novo. Mas digam que não faça, e quem pede sou eu. Se fizer, não haverá mais misericórdia. Não voltarei mais atrás. Nunca desde o descobrimento do Brasil ouviu e se viu algo tão forte e poderoso como o mundo vai ver através de um personagem chamado América Latina, principalmente o Brasil. O que está vindo aí, que está escondido, que vocês não sabem, porque eles já sabem até o que o povo, as autoridades brasileiras sabe do mais oculto que esteja escondido, do alicerce que mantém tudo em pé. Ele vai dinamitar aquilo ali, vai acabar, vai destruir, e vai ser sem pena e sem misericórdia. A fúria de um Deus vivo vai descer sobre o território nacional brasileiro. Eu, como homem de Deus, como profeta, estou avisando para o bem. Não faça isso. Mas depois que fizerem, não haverá mais volta. Os comentários mais duros vindos do governo americano em relação ao julgamento de Jair Bolsonaro partiram da diplomacia dos Estados Unidos. A embaixada do país no Brasil reproduziu 3 publicações. A primeira, feita pelo secretário de Estado, diz que os Estados Unidos responderão adequadamente ao que Marco Rubio chamou de caça às bruxas. Outra postagem, do número 2 da diplomacia americana, afirma que os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Christopher Landau diz ainda que as relações entre os países foram arrastadas para o ponto mais sombrio em 2 séculos e que, enquanto o Brasil deixar o destino desta relação nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, ele não vê solução para esta crise. Outra autoridade, o subsecretário para a Diplomacia Pública Darren Petty, disse que o resultado do julgamento é mais um capítulo do complexo de perseguição e censura de Moraes e que encara esse sombrio desdobramento com a máxima seriedade. Por outro lado, no Congresso americano, 3 deputados do Partido Democrata, de oposição a Donald Trump, assinaram em conjunto um texto sobre a condenação de Jair Bolsonaro em que criticam a cobrança de tarifas extras
sobre os produtos brasileiros. A publicação diz que os Estados Unidos devem ficar ao lado do povo brasileiro quando ele começa a se distanciar desta ameaça à democracia. Os legisladores democratas afirmaram ainda que Trump travou uma guerra comercial para defender o colega golpista e pediram para que o presidente americano encerre imediatamente os esforços para minar a democracia brasileira e ponha fim às tarifas, segundo eles, ilegais que impactam a economia americana. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro disse que vem artilharia pesada por aí, se referindo ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação à possibilidade de novas tarifas impostas ao Brasil. A gente relembra que já estão em vigor o tarifaço de 50% sobre os produtos importados brasileiros e também a aplicação da lei Magnitsky, que suspende o visto americano, a exemplo do que aconteceu com o ministro do Supremo Tribunal Federal, relator dos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, e que eventualmente também acaba bloqueando bens e contas bancárias que estiverem, então, nos Estados Unidos. A avaliação de Eduardo Bolsonaro é que os Estados Unidos preparam novas sanções, então, contra o Brasil. Ele não soube especificar, não deu nenhum tipo de detalhamento do que poderia ser feito daqui para frente, mas Eduardo Bolsonaro afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não é um profundo, então, amador do chamado politicamente correto, ele não seria um admirador desse politicamente correto e que, nas palavras dele, não permitiria que aqui na América do Sul aparecesse uma nova Venezuela. Ele fez, então, uma referência ao nosso país vizinho, que, inclusive, encontra-se nesse momento numa animosidade bélica com os Estados Unidos, principalmente ali no Mar do Caribe. Então, Eduardo Bolsonaro, ele que já tem feito, nas palavras dele, um lobby, ou seja, um tráfico de influência para fazer com que os Estados Unidos apliquem novas sanções ao Brasil, prometeu, nas palavras dele, que vem artilharia pesada por aí, logo depois, então, do término do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles não poderão dizer que não foram avisados. Essas pessoas que estão sequestrando a nossa democracia, colocando medo no coração do povo brasileiro, destruindo a nossa liberdade de expressão, fazendo essa perseguição política, usando como instrumento a nossa Suprema Corte, vão pagar caro, e eles foram avisados. Mas, mesmo assim, quiseram dar o all-in, né, no poker. Pois bem, como é que repercutiu essa execução sumária suprema que aconteceu no Brasil ontem? Vou mostrar para vocês algumas das principais figuras dos Estados Unidos e o que eles falaram sobre o que aconteceu ontem no Brasil. Então pode ter certeza que vai vir bomba por aí. Vamos lá. Vou começar aqui com o oficial sênior da diplomacia pública dos Estados Unidos. Esse aqui disse: ontem, 4 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão representa um novo marco fatídico no complexo de censura e perseguição do juiz Moraes, violador de direitos humanos sancionado contra Bolsonaro e seus apoiadores. Levamos esse acontecimento sombrio com a maior seriedade. Agora, o secretário Marco Rubio, que é do Departamento de Estado. Esse é o cara que assina a Magnitsky, tá? O que ele disse? As perseguições políticas do violador de direitos humanos, é assim que ele está sendo chamado lá agora, não é nem pelo nome, é violador de direitos humanos sancionados Alexandre de Moraes, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal decidiram injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão adequadamente a essa caça às bruxas, né? Exatamente o que tentaram fazer com Donald Trump. Aqui é o Christopher Landau, ele é o número 2 do Marco Rubio, tá? Do Departamento de Estado. Os Estados Unidos condenam o uso da lei como arma política. Como advogado, diplomata e amigo do Brasil, dói-me ver o juiz Moraes devastando o Estado de Direito naquele país e levando as relações entre essas duas grandes nações ao seu ponto mais sombrio em 2 séculos. Enquanto o Brasil deixar o destino do nosso relacionamento nas mãos do juiz Moraes, não vejo solução para esta crise. Agora a deputada Maria Elvira Salazar, da Flórida, uma das deputadas mais atuantes em relação à luta contra ditaduras na América Latina, tá? Um dia sombrio e vergonhoso para a democracia brasileira. Essa condenação fraudulenta não é justiça, é vingança política. Um julgamento encenado com o objetivo de intimar, punir e abafar a voz do povo. A democracia morre quando juízes agem como ditadores. O povo brasileiro merece tribunais justos, eleições livres e líderes escolhidos nas urnas, e não condenados em julgamentos secretos. O mundo está de olho. Devemos apoiar a democracia brasileira e combater esse vergonhoso abuso de poder. Aqui é a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. A embaixada disse: as perseguições políticas conduzidas pelo sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes continuam, uma vez que ele e outros membros ela copiou exatamente o que o senador Marco Rubio colocou aqui. Agora, nós vamos no final. Este é Jason Miller. Jason Miller já esteve no Brasil, foi detido no aeroporto por Alexandre de Moraes, quando ele era membro do Getter, né, um aplicativo de rede social. É um dos principais conselheiros do Donald Trump. Daqui vai. Vou colocar a tradução. O veredito de hoje no STF contra o presidente Bolsonaro foi politicamente orquestrado pelo corrupto Alexandre de Moraes. Corrupto, porque ele falou crooked e corrupto, né? Vigarista e corrupto Alexandre de Moraes é uma vergonha completa para os ideais da democracia e justiça judicial. Continuando aqui, ó, vamos lá. Abrir esse aqui e vamos traduzir.
Não basta ele querer jogar o presidente Bolsonaro na cadeia, Moraes quer ver o presidente Bolsonaro morrer na prisão. É literalmente uma sentença de prisão perpétua. E vamos para mais. Esta foi uma caça às bruxas projetada para eliminar um oponente político usando exatamente o mesmo manual de justiça usado contra Donald Trump. Considere como o resultado foi manipulado antes mesmo do julgamento começar. 3 dos 5 juízes que consideravam o caso já haviam decidido o resultado com bastante antecedência. E aí ele continua. Transitoso, né? De Moraes, ou Justiço, que liderou a perseguição, é inimigo declarado do presidente Bolsonaro. O Zanin, o ministro Zanin, atual current president, foi o advogado pessoal do atual presidente. Cara, aqui ele destrói tudo mesmo. O juiz Dino foi ministro da Justiça e tem um processo ativo contra o presidente. Ele tem um processo contra o presidente. Com 3 juízes em conflito aberto em cada 5, a imparcialidade é impossível. E, ao contrário dos Estados Unidos, não há Tribunal Superior de Apelação. Esse painel tem a palavra final. Não havia nenhuma outra... e piora, se você consegue imaginar que não havia nenhuma prova contra o presidente que o ligasse a qualquer um dos protestos em questão. Nenhuma prova. O presidente Bolsonaro nem estava no Brasil quando os protestos aconteceram. Ele já havia deixado o cargo e estava viajando com a família. A defesa do presidente Bolsonaro foi obstruída e motivada pela coerção da acusação, não por provas. A principal testemunha do acordo da delação premiada contra o presidente Bolsonaro chegou a admitir em vídeo que seu depoimento foi prestado sob coerção e ameaça à sua família. Então, de onde nós vamos daqui? Então, para onde vamos a partir daqui? Nosso trabalho apenas começou. O povo brasileiro jamais se calará. O mundo nunca ficará em silêncio. E eu nunca ficarei em silêncio. Ele continua. Embora eu não possa falar oficialmente pela administração do Donald Trump, prometo a vocês isso. Os juízes fraudulentos que perpetraram essa guerra jurídica contra o presidente e o povo do Brasil serão lembrados e responsabilizados por suas ações antidemocráticas. Todos os dias, pelo resto de suas vidas miseráveis. Nós venceremos essa batalha. Nós salvaremos a democracia do Brasil. E nós iremos libertar Bolsonaro. Vocês têm a minha presença. Vocês têm a minha promessa. Bom, só queria passar para vocês que não ficou muito bom, eles vão entender agora, esses ditadores do Brasil, e eu tenho certeza que eles vão prender muitos de nós ainda, tá? Eu sei que eu tô no alvo, mas eu não vou parar de falar. Eu só sei de uma coisa, toda essa injustiça vai ter retribuição. Todas essas pessoas serão responsabilizadas, o Brasil vai voltar a ser uma democracia e não vai demorar muito, porque agora nós temos uma ajuda de fora. Aqui dentro tá tudo sequestrado e quem poderia fazer alguma coisa tá cagando de medo. Cagando de medo. É isso que eu não consigo suportar. Ter medo de ser preso agora é entregar os seus filhos para a prisão. É entregar os seus netos. Como que um adulto faz isso? Como que um pai, como que uma mãe faz isso? Não, eu vou me proteger agora. Deixa que os meus filhos e os meus netos vivam na prisão. Deixa eu aproveitar o restinho de liberdade. Isso é um absurdo, isso é uma covardia. Você não é digno de ser um pai ou uma mãe. Cara, eu não consigo entender. Se tiver que ser preso, que sejamos nós e não os nossos filhos e netos. É tão simples, isso é tão básico. Mas vamos lá, nós vamos continuar lutando, nós não vamos desistir. CPMI da Vaza Toga vai ser uma bomba, porque vai anular esse processo totalmente quando se mostrar que o que o Bolsonaro falou era verdade. E nós vamos lutar pela anistia também. Enquanto isso, vai vir bomba de fora. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos. E Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.